Fazer um okzinho aí. Ok. Todo mundo ouve? Beleza. Todo mundo aí presente? Todos presentes. Viu, Matheus? Depois nós temos que ver a lista de presença, né? A gente fazer na ordem do dia chamada, né? Ok, vamos iniciar nossa sessão, então. A partir desse momento, nós estamos transmitindo via canal YouTube, via internet e também outras mídias sociais do Poder Legislativo. A abertura da sessão sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, aos telespectadores que nos acompanham pela internet. Declaramos aberta 24ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura, virtualmente. A presidência convida o vereador Roque Matei para fazer a leitura do versículo bíblico. Só um minutinho, Roque. Ok? Opa, voltou. Alô? Ok. Boa noite a todos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Ok. Obrigado, vereador Roque Matei. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Considera aprovada a 21ª e a 22ª sessão ordinária, realizada em 28 e 29 de abril de 2020, respectivamente, se nenhum vereador ou vereadora apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovada. A presidência convida o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas. Vereador Jaime Xeredo. Ok. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, também aqueles que nos assistem. Recebemos, no dia de hoje, as seguintes correspondências. A emenda supressiva número 1/2020 ao projeto de lei ordinária número 27/2020, de autoria do vereador Jaime Xeredo, que suprime o parágrafo 2º do artigo 20 e o capítulo 4, que trata do cancelamento do tombamento do projeto de lei ordinária número 27/2020, que dispõe sobre o tombamento de bens para a preservação do patrimônio cultural, material histórico, arqueológico, artístico e natural do município de Joinville. Também recebemos o projeto de lei complementar número 12/2020, de autoria do vereador Rodrigo Facchini, que altera a lei complementar número 230/2007, que regulamenta o artigo 113 da Lei Orgânica do município, dispondo sobre a admissão do pessoal pela administração pública direta e indireta do município de Joinville por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Do vereador Fábio D'Alonso, recebemos o projeto de lei ordinária número 40/2020, que denomina a rua Alba Machado Isidro, a rua 3 do loteamento Jardim Flamboyant, distrito de Piraberaba. Também do vereador Fábio D'Alonso, o projeto de lei ordinária número 41/2020, que denomina a rua Amélia Teixeira Diniz, a rua 2 do loteamento Jardim Flamboyant, no distrito de Piraberaba. Também do vereador Fábio D'Alonso, o projeto de lei ordinário número 42/2020, que denomina a rua Eli Diniz da Silva, a rua 1 do loteamento Jardim Flamboyant, no distrito de Piraberaba. Eram essas as correspondências recebidas. Ok, vereador James, muito obrigado. Horário destinado aos partidos políticos. O PL começa com quem? Vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, quero saudar aí a todos os vereadores, né, hoje. E eu tenho aqui um assunto, só deixa eu ver aqui o nome do medicamento.
Vamos falar um pouquinho aqui de saúde, né? Nós estamos vivendo uma pandemia e, lógico, tem que haver um cuidado especial, procurar sempre atender aquelas pessoas que podem ou vir a ter Covid-19, mas não pode ser esquecido do resto. E a gente está vendo aí algumas situações acontecendo. Eu falei ontem a respeito dos postos de saúde, que alguns servidores entram em contato com a gente, pedem ajuda, né? Pede ajuda e a gente vai dando as explicações, vendo o que é melhor para orientar e fazer. Nesses casos, sobre o posto de saúde, que agora vão ser misto de atendimento de todo mundo. Acredito que isso é meio perigoso. Mas o principal problema agora, que trago hoje, é a falta de medicamentos. Nós não podemos descuidar disso. Há uma necessidade, está faltando aí em torno de 15 medicamentos, e isso é normal, já está acontecendo há muito tempo, 14, 15. Agora, tem alguns medicamentos que eles são essenciais para a vida da pessoa. E esse aqui, que várias pessoas me mandaram, não sei se para outros vereadores receberam também, é o Cilostazol. Cilostazol é um medicamento vasodilatador e antiagregante plaquetário que se destina a reduzir os sintomas da doença vascular periférica, da claudicação intermitente e a prevenção de novo acidente vascular cerebral. Então, além de ser um medicamento que é usado aí como vasodilatador, ele também previne um novo acidente vascular cerebral para quem já teve um pequeno AVC, como a gente chama, o derrame, né? E que procura um posto de saúde. Esse é na farmácia escola. Então, quero pedir ajuda aí de todos os vereadores, que tem aí da base, que tem mais acesso, que possa verificar o que está acontecendo. O que está acontecendo porque não pode faltar. Tem medicamentos que não podem ficar em falta. Este aqui é para prevenir ou para quem já teve AVC e que sabe que é um problema muito sério. Eu tive um amigo aí recente que teve um pequeno AVC e que, se não fosse os cuidados imediatos, e aqui nós temos que abrir uma parêntese, que é a nossa equipe ali do Hospital São José, nós temos duas referências de médico ali fantástico para o Brasil todo, o doutor Pedro e a doutora Carla. O Hospital Municipal São José é referência em tratamento do AVC do Brasil. Eu lembro que há uns 2 anos e pouco atrás, eu levei lá para o prefeito Udo, o doutor Pedro, para explicar como é que faz todo o trabalho do atendimento no Hospital São José, onde o custo aqui do tratamento é R$ 5.500 e no resto do Brasil, em hospitais públicos, é R$ 22.000. Então, é uma referência assim, só que o que ele reclamou é que geralmente faltava muito material. Falta material, falta equipamentos adequados, e daí vem todo um outro problema. E a falta que está acontecendo, já tinha esse tempo atrás e agora continua. Pelo menos ontem eu recebi de uma mulher que tem aí o seu marido, se eu não me engano, marido ou a irmã, agora me falhou a memória, que precisa fazer a quimioterapia e está em falta. No dia 23 de abril, ela tinha que ter feito essa quimioterapia e até agora não veio, não foi atendido. E está pedindo para a gente para verificar o que tem, né? O que houve. Então, quimioterapia já estava faltando lá atrás, depois veio alguma coisa e acho que está faltando de novo. Agora, veja bem, alguém que está com câncer, que precisa desse tratamento e não tem um outro problema, que é o problema que é um problema também psicológico, né? Que vem sofrendo muito psicologicamente porque vive com esse drama e acha que, se não fizer a quimioterapia, e com razão, vai morrer, ou acelera muito mais a morte desta pessoa. Então, é cruel com as pessoas que fazem o tratamento, que precisam do tratamento, deixar faltar tipo de material, tipo de equipamento ou tipo de remédio como esse que precisa, que é o da quimioterapia. Então, fazer um apelo aqui muito grande, né, para a Secretaria de Saúde, para o Hospital Municipal São José, para verificar por que falta tanto medicamento. Por que não veio mais rápido?
Tem algumas coisas aí que o Covid-19 está se comprando sem licitação. Será que está esquecendo do resto? Será que o restante não é importante? É importante, sim, o Covid, é importante a prevenção ou o tratamento, mas também é importante cuidar das pessoas que já estão com problema, também porque estão morrendo de várias outras doenças, né? Estão morrendo e tem que ser cuidada igualmente. Não pode centrar tudo no Covid-19. Então, era isso, presidente. Obrigado aí pelo tempo. Ok. Obrigado, vereador Maurício. PSDB, 9 minutos. Começa quem? PSDB. Quem vai falar? Vereador Facchini. Bem, senhor presidente e colegas vereadores, eu quero mais uma vez usar desse espaço para falar da dengue. É isso. Algo que fiz há muito e muito tempo que venho fazendo, né, trazendo a esta Casa Legislativa a minha preocupação, e preocupação, obviamente, de demais colegas vereadores, mas dessa doença que pode, e ela se torna tão agressiva, e é justamente esse momento que estamos vivendo. Agora, para que a gente possa falar da dengue, é necessário fazer uma retrospectiva. E aí eu quero aqui, de forma bastante sucinta e rápida, trazer alguns números aos colegas que eu penso que ilustra bem a forma que a prefeitura e que a cidade tratou a dengue aqui em Joinville. Só para que tenhamos, assim, fazendo aqui uma retrospectiva. Em 2013, nós fechamos o ano com 95 focos do mosquito, nenhuma doença, focos do mosquito em nossa cidade. Nesse ano, inclusive, foi quando apresentamos a lei da dengue. Passou 2014, o número de focos aumentou para 254 focos, ou seja, teve aqui um acréscimo de mais de 100% em relação aos focos. Não havia ainda a presença da doença. Em 2015, nós aprovamos a lei. Com a participação de todos os vereadores daquela legislatura, nós conseguimos, então, aprovar a lei e traçamos um grande debate na cidade. Foi importante esse momento, porque nós conseguimos colocar na agenda da cidade a questão da preocupação com a dengue. E olha o que eu quero trazer aqui. Chega 2016. Em 2015, o número de focos já diminuiu. Eram 254 em 2014, 2015 foi para 231 focos do mosquito. 2016, nós baixamos para 153 focos. Ou seja, houve uma mobilização da cidade, houve uma preocupação da prefeitura, porque nós havíamos acabado de aprovar a lei. Baixamos para 153 focos. 2017 voltou para 292 focos. Ou seja, já houve ali um aumento significativo. E aí depois a coisa tomou conta. 2018, 800 focos. 2019, fechamos o ano de 2019 com 3.305 focos da doença. Ou seja, esses números que eu trago aqui, fica claro a forma que a prefeitura, que a secretaria, que a fiscalização agiu ou deixou de agir. Quero repetir, 2015, quando aprovamos a lei, nós tivemos uma diminuição significativa nos focos do mosquito. Beleza, chegou 2019, a coisa, perdeu o controle, 3.000 focos e tivemos 4 pessoas positivadas. Hoje, nesse ano, nós chegamos em 3 de março com 42 pessoas contaminadas com a dengue em nossa cidade. Vejam bem, todo o ano de 2019, nós não chegamos a 4 pessoas, nós não atingimos, nós não chegamos a 5, chegamos a 4 pessoas. Em 3 de março, 42 pessoas positivadas. 30 de março, 218 pessoas positivadas. 7 de abril, 319 pessoas positivadas, contaminadas com a dengue em nossa cidade. 14 de abril, 536 pessoas positivadas. O último boletim que a prefeitura apresenta foi de 29 de abril. Em 29 de abril, a prefeitura apresentou um boletim
com 1.202 pessoas contaminadas. Aí, sabe qual é aqui o grande questionamento que eu quero fazer? Além, claro, de toda a falta de cuidado, todo o negligenciamento que se deu, hoje a Prefeitura apresenta um release para a imprensa, com a data de hoje, dizendo que nós temos mais de 1.200 pessoas com a doença em nossa cidade. Só que hoje é 5 de maio. Em 29 de abril, nós já tínhamos 1.202 pessoas positivadas com a doença. Ou seja, agora, nem mesmo a comunicação está funcionando, nem mesmo os números em relação à doença ou à presença da dengue em nossa cidade estão sendo divulgados. Isso é negligenciar. Isso é colocar em risco a vida das pessoas. Eu tenho falado há mais tempo. É um momento que a prefeitura, que o prefeito, que os seus secretários, que nós, vereadores, precisamos acolher as pessoas. Nós precisamos ser verdadeiros. Nós precisamos entender o quanto a cidade está perdendo, não somente com o Covid-19, mas com a dengue, com a falta de remédios que o Maurício Peixeira acabou de aqui verbalizar. Essa é a hora que o poder público precisa estender a mão amiga, a mão parceira, a mão fraterna do poder público. E nós precisamos ter responsabilidade. Nós precisamos, sim, tratar esse tema, seja aqui durante a sessão ordinária, seja na reunião das comissões, seja cobrando do prefeito e não ficar só elogiando. Eu ontem, durante a discussão em relação à moção que o vereador Cláudio Aragão apresenta, e vamos dar continuidade na discussão hoje, eu falava que nós chegamos ao ponto de parabenizar e elogiar os subprefeitos porque limparam os terrenos públicos. Mas não, um vereador que fez isso. Eu não fiz isso, foi um outro vereador que fez. Gente, esse é o compromisso. Esse é o mínimo que a prefeitura precisa fazer, limpar, manter em ordem os terrenos públicos em nossa cidade. Como que nós vamos cobrar do cidadão se a prefeitura não faz a sua parte? Se a prefeitura deixa os terrenos públicos inacessíveis? Se a prefeitura deixa os terrenos públicos tomados de mato, de carrapato, de vetores, de caramujo africano? Isso é uma questão de saúde pública. E é por isso, assim, de uma forma muito fraternal, eu quero aqui trazer mais uma vez essa reflexão aos colegas vereadores. Nós precisamos tratar temas importantes, mas tratar temas com a liberdade de questionar o prefeito, com a liberdade de questionar os secretários, mesmo esses sendo nossos amigos, e mesmo nós acreditando, né, na boa vontade, na vontade de fazer o bem dos secretários. Mas nós precisamos ter a liberdade de chegar para o secretário, precisamos ter um olho mais atento em relação a essa temática da cidade. E é justamente esse aparelhamento do legislativo que está nos trazendo esses números que eu acabo de apresentar aqui. Essa falta de liberdade do legislativo que faz com que nós não estamos cumprindo o nosso verdadeiro papel, que é fiscalizar o executivo. E aqui eu não estou falando de disputa partidária, aqui eu não estou falando de briga, aqui eu não estou falando de caças às bruxas, aqui eu estou falando de contribuir com a nossa cidade, mas contribuir de forma verdadeira, não somente para bater palmas, e sim para cobrar e fazer alguns questionamentos que julgamos ser pertinente para a garantia da qualidade de vida das pessoas. Eu quero dizer para vocês que muitas das vezes eu subi à tribuna e elogiei a administração municipal. E terei muito orgulho e muita satisfação em fazer novamente. Mas quando houver mérito. Porque se nós formos tratar a questão da dengue, os números que eu aqui acabei de trazer é uma prova clara que houve negligência e que hoje esse número que se passa de 1.200 pessoas positivadas já está muito além e nem sequer nós estamos falando a verdade para o cidadão joinvilense que merece a verdade. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Facchini. Agora o PSL, vereadora Tânia. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, hoje eu quero fazer um alerta e também quero fazer um apelo. O alerta é em relação ao número de animais abandonados em casas alugadas. Está um caos. E hoje mesmo nós recebemos 2 denúncias de abandono. Dessas 2 denúncias, nós orientamos em relação a fazer um BO na delegacia.
Inclusive, em uma delas, conversando com um corretor de uma imobiliária, eles não estão mais aceitando inquilinos sem que os animais sejam chipados. Ou, em outra imobiliária, eles têm que ser chipados e castrados. Por quê? Caso aconteça o abandono, o animal, a responsabilidade dos animais fica em relação ao contrato da imobiliária. Por quê? O dono do imóvel passou a responsabilidade para a imobiliária. E não adianta colocar na rua, porque os vizinhos já filmaram, já fotografaram, para simplesmente fazer todo o procedimento jurídico. Então, eu faço esse apelo para as pessoas que presenciarem abandono de animais em casas alugadas, façam o BO. Façam o BO porque essas pessoas elas precisam ser punidas. Se não forem punidas naquela determinada casa, elas irão para outra e vai acontecer a mesma coisa. Adotar um animal, um gato, um cachorro, e lá na outra casa não abandonar. E assim, sucessivamente, começa esse caos de animais abandonados em nossa cidade. E o apelo que eu faço é em relação às pessoas que hoje fizeram cadastro social, foram muitas, não somente em Joinville, mas em todo o país, para ganhar os R$600 do governo federal, né, da Covid-19. Essas pessoas, eu também peço encarecidamente, já que tem o cadastro social, que procurem o CRAS para castrar também gratuitamente os seus animais domésticos, cães ou gatos que tiverem até 3 animais, a castração é gratuita. É claro que tem todo um procedimento, tudo que a gente faz tem procedimento, tudo tem uma demora, até para pegar os R$600 tem a fila, tem que fazer o cadastro, tem todo um procedimento. E o CRAS, para a ficha de castração também tem. Só que não dá mais para ver tantos animais abandonados e ninhadas. Só hoje, eu e a minha equipe pegamos 12 filhotes de uma ninhada só. A mãe pariu lá em Piraberaba, vereador Odir, no Rio Bonito, numa área de mangue, onde eu agradeço o Corpo de Bombeiros, que fez todo o procedimento junto, até porque nós não tínhamos como passar naquele local. Eles passaram, buscaram a ninhada de filhotes, inclusive encontraram morto, 11 se salvaram, e mais a mãezinha, que logo em seguida nós tivemos que pegar, por causa ela estava muito selvagem, muito assustada em relação ao abandono e maus tratos. Então, a gente pede encarecidamente, você que fez o cadastro social para ganhar os R$600 do governo federal, também que pense nos seus animais que estão em casa e faça a castração. É gratuita, em clínica conveniada da prefeitura, são clínicas que nós, protetores, que a comunidade castra os seus animais, recomendadas, com referência, e isso é muito importante para o controle populacional de cães e gatos. Esse é o meu recado e esse é o meu apelo em relação também a casas abandonadas, que faça o BO. Era isso, senhor presidente. Ok. Próximo partido, PSC, 9 minutos. Começa com quem? Vereador Jaime, o senhor é o líder. Começa com o senhor, levanta a mão. Levanta a mão, Jaime. Ok, vereador Jaime. Presidente, tem alguns vereadores que querem se posicionar e falar? Jaime, aqui, ninguém levantou uma mão aqui, não sei se tu consegue ver todos, mas o Então tá bom. Anunciou e nem o Liu não está na plataforma. Se ele está, daí depois eu vejo com ele, presidente, tá? Tá bom, Liu. Se ele aparecer, eu vejo com ele. Valeu, querido. Vereadores e aqueles que nos acompanham nessa plataforma virtual. A população precisa se conscientizar do perigo do coronavírus. O que é a prevenção? Por isso nós tratamos da questão das máscaras.
da etimologia da palavra, o que significa, na questão da proteção, vem do latim praeventio, que significa ação de prevenir. Prevenção significa conjunto de ações que visam proteger, evitar doenças e males à população. Mas não adianta algumas pessoas se proteger e estar próximo de outras sem a proteção. O perigo é real, ele está próximo de nós. Precisamos nos proteger e proteger aqueles que estão ao nosso redor no dia a dia. Por isso, o uso da máscara é imprescindível. Eu tenho andado pelas ruas, pela cidade, e tenho visto que a população não está usando máscara. Famílias inteiras, observamos, pai, mãe, filhos, tudo sem máscara. Hoje estive no local e presenciei isso. A maioria não está se protegendo como deveria se proteger. Essa é uma grande preocupação. Temos que nos preocupar. A mídia em si, voltar a falar, e temos que falar em proteção. A pandemia está aí. É o inimigo que está pronto para poder invadir a quem não está protegido. E é um risco quando andamos e vimos pessoas sem máscaras. Sabemos que precisamos ter uma ação nesse sentido. Ou as pessoas não têm, porque não têm condições de comprar, ou as pessoas têm condições de comprar e não adquirem. Esse é um problema sério. Por isso, o próprio Poder Executivo, através da ação de nós, vereadores, para que, senhor presidente, os próximos repasses possa chegar essas máscaras nas pessoas mais humildes, que não têm como comprar. Mesmo que muitas entidades estão se doando nesse momento, fabricando máscaras para poder doar às pessoas que não têm como comprar. Isso o governo tem que fazer, nós precisamos fazer. Eu sei que cada um de nós temos feito a nossa parte para poder estender a mão nesse momento que as pessoas mais precisam ser protegidas. Mas quando estamos estendendo a mão em doar uma máscara, nós também estamos sendo protegidos por isso. Porque essa pessoa vai andar pela cidade onde poderão estar nossos familiares, conhecidos e tantas outras pessoas que vão estar no convívio no dia a dia, onde essa pessoa vai andar sem a máscara. Mas recebendo a máscara, tendo essa proteção, evitando de pegar o coronavírus ou de passar para alguém. Então, eu fiquei hoje observando pela televisão, noticiário, as pessoas em frente à Caixa Econômica, a maioria sem máscara, aquele acúmulo, aglomero de pessoas, não se preocupando com a pandemia. Governos, o mundo, tudo se preocupando, porque as pessoas acham, nobres pares, que só acontece com os outros. Quando acontece com alguém da nossa família, de nós, a gente vai ver como dói. Mas as pessoas pensam que só acontece com os outros. Então temos que fazer essa campanha. Acho que a Câmara também, claro que estamos no momento virtual, divulgar mais sobre a questão da prevenção, para que as pessoas possam, de uma forma ou outra, ter esse cuidado. É um cuidar. A questão do coronavírus leva à morte. Se no momento não tiver um atendimento rápido, e a gente sabe que muitos hospitais não têm, nesse mundo aí afora, as dificuldades que tem,
Nós ainda em Joinville está bem controlado, senhor presidente, senhores vereadores, mas se 10% ou 5% bater na porta do nosso hospital, não temos condições de atender. Essa é uma realidade. Então, esse vírus leva à morte se não tiver o cuidado essencial. Por isso, temos que, a população tem que se conscientizar da importância desta prevenção, que é barata, muito barata. Nem se compara o tratamento de uma pessoa que está com o vírus. É muito barato. Custa pouco. E muitas pessoas podem receber através de uma doação. Para que o executivo possa distribuir nos bairros, lugares onde realmente as pessoas não têm nenhuma condição de conscientizar da importância do uso da máscara. Algo tão barato e significa muito, de não levar uma pessoa ao risco de levar até a morte. Não queremos isso. Queremos que as pessoas vivem muito e muitos anos. Esse é o nosso desejo. Então, acompanhando no dia a dia e vendo que as pessoas não estão usando, eu pensei, e vou dizer, conversando com 3 pessoas, e perguntei para ele por que ele não usava máscara. Ele não sabia que eu era vereador, não me conhecia. E ele disse que não tinha condições de comprar. E até então não chegou ainda para ele, ninguém doou. Então eu fiz uma pesquisa no sentido que muitas pessoas não têm condições. Então essas pessoas que não têm condições deveriam fazer um cadastro que não tem condições. O próprio sistema da prefeitura conhece, a Bem-Estar Social conhece os locais, é visitar essas pessoas e que seja doado para essas pessoas, levado em mãos, os nossos agentes comunitários, assim que retornarem, né? Os nossos servidores, para poder deixar na mão de cada um, 2 ou 3, para poder ter essa proteção. O risco é grande. Estamos correndo. Sabemos que a qualquer momento algo pode vir ao normal ou não. Então, ainda bato na mesma tecla. É barato, muito barato. Muito mais barato do que um tratamento. Muito mais barato do que qualquer equipamento. Muito mais barato do que equipar, fazer mais, achando que vai chegar a mais pessoas. Se nós puder prevenir. Se nós puder prevenir, para que as pessoas não cheguem lá, é melhor. Agora, poxa, vamos equipar, porque daqui a pouco é 100, 200, 500 pessoas. Não, não é assim. Equipar, ter um custo, um gasto maior e não prevenir, que é muito mais barato. Gastaria menos. Então, presidente, que o repasse da Câmara seja dirigido, porque nós representamos o povo, presidente. O Executivo representa Joinville, nós o povo. O povo espera de nós. E se nós repassarmos o que foi repassado para a compra de máscaras, nós podemos atender uma grande parte do povo joinvilense. Povo mais humilde, que não tem como comprar. Porque se ele só tem uma, ele vai usar sempre uma. E essa uma não é o suficiente. Não pode usar todo dia a mesma. Então veja como custa caro. Não é só uma, ele vai usar todo dia uma mesma. Não, ele precisa de 3, de 4. Ele precisa, nesse momento que nós estamos enfrentando. Então, a conscientização. Conscientizar que o uso da máscara previne e é a maior segurança para que o hospital não venha a ser sobrecarregado. Então, quero mais uma vez dizer, vamos se proteger usando máscara. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Jaime. O PDT, vereador James Xereda. Olha lá, ó, abre para o vereador James. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, aqueles que nos assistem. Participei hoje à tarde da reunião da Comissão de Urbanismo e essa fala já é conhecida de alguns dos nossos colegas, membros da Comissão de Urbanismo. Eu quero iniciar aqui a minha fala perguntando o que seria para qualquer um de nós estar
na condição, por exemplo, de alguns governadores lá dos Estados Unidos, o vereador Richard, que costuma citar seus familiares lá. Em alguns estados norte-americanos, o governador tem literalmente o poder de mandar, né, alguém para a morte, né? Pena de morte lá em alguns estados existe. É uma decisão sobre a qual não há como se retratar, né? Uma vez decidido e dada a sentença e executada a sentença, não há como desfazer, né? Então, isso tudo é cercado de uma série de cuidados. Enfim, nós estamos aqui na casa com um projeto vindo do Executivo que trata da questão do tombamento de bens culturais, históricos, né, que traz, né, no seu bojo uma situação que eu entendo, reputo como bastante perigosa. Perigosa no sentido de que a possibilidade do destombamento, ela passa, ao fim e ao cabo, para a responsabilidade do prefeito. E eu, sinceramente, não gostaria de ter essa responsabilidade, né, na condição de prefeito. Por quê? Uma decisão monocrática de uma pessoa que não tem, né, formação para isso poderá fazer com que um bem eventualmente importante para a nossa história, para a nossa cultura, desapareça, simplesmente. Nós temos um histórico de mais de 30 anos de preservação de alguns dos nossos bens culturais históricos na nossa cidade. E essa preservação se deu, né, em algumas situações com o tombamento, né, tanto de bens móveis quanto de bens imóveis. Se desaparecer um bem desse, nós vamos ter perdas irreparáveis. E ao prefeito, caso aprovemos o projeto do Executivo como está, trato aqui do projeto ordinário, né, de lei ordinária número 27/2020, esse poder de destombamento, né, caberá em última análise ao prefeito. E ele terá certamente, né, muitas pressões, né, nosso prefeito atual, os próximos prefeitos também, muitas pressões para que alguns imóveis sejam destombados, a revelia, inclusive, da opinião técnica de um órgão colegiado como o Conselho de Patrimônio Histórico da cidade. Então, quero pedir aqui aos colegas vereadores que a gente faça uma análise mais cautelosa desse projeto, e que a gente não vá em frente com essa análise sem ouvir a sociedade. Eu sugiro que a gente deixe para depois desse isolamento social, né, fazer uma audiência pública, ao menos, para ouvir aí historiadores, arquitetos, o Conselho Municipal de Cultura, os acadêmicos e professores das nossas universidades, enfim, uma ampla discussão com a sociedade para que a gente tome as decisões de maneira mais apropriada aqui nessa casa com relação à proteção do nosso patrimônio histórico. Então, era essa reflexão que gostaria de deixar aqui aos colegas vereadores, né, e pedir aqui que tenhamos muita cautela, né, na discussão e na aprovação ou não desse projeto, sabendo que esta casa já fez contribuições muito valiosas em outros com esse projeto, o 27/2020. Muito obrigado. Ok, vereador James. O Cidadania, vereadora Ana Rita. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores e vereadoras. Ao público que nos acompanha por essa plataforma virtual ou pela internet ou na televisão. Então, boa tarde a todos. Eu gostaria de vou fazer alguns comentários, vou começar com um pequenininho, que hoje o secretário da ONU promulgou o dia 5 de maio como o Dia
mundial da língua portuguesa, considerando-se que há cerca de mais de 300 milhões de pessoas que utilizam a língua portuguesa no mundo. E já que fui professora, né, de vez em quando eu percebo alguns erros. E então, já que é o Dia Mundial da Língua Portuguesa, eu gostaria de falar para os senhores e senhoras que a palavra aglomero não existe. Desculpa, enquanto substantivo, tá? Aglomero é um verbo. Eu aglomero, você aglomera, ele aglomera. Então, quando nós queremos falar de um monte de pessoas juntas, nós falamos aglomeração. Então, vamos tomar esse exemplo hoje, porque eu já vi isso na imprensa escrita, já vi na imprensa falada, e me dói o ouvido, sabe? Não é aglomero, é aglomeração, em homenagem ao Dia Mundial da Língua Portuguesa. O outro assunto que eu gostaria de falar é sobre a questão, mais uma vez, da questão dos pitbulls em nossa cidade. Nós temos uma lei estadual que proíbe a criação de pitbull, a venda, a venda dos mesmos, e independentemente dessa lei, que inclusive prevê uma multa de R$ 5.000 para cada caso, cada vez mais vemos pessoas criando pitbulls para venderem seus filhotes. Em função disso, eu estou protocolando, tivemos um problema com o Legiscan, se não for hoje, será amanhã, uma moção nesse sentido. Nós precisamos de uma fiscalização mais acirrada em relação a isso. Eu me refiro à Frada, por exemplo, a Frada fez uma pesquisa e conseguiu muitos criadores desse tipo, que são os que chamamos de fundo de quintal. E isso não foi fiscalizado, foi entregue à fiscalização. Então, eu vejo que temos que ter mais responsabilidade nesse sentido, porque pitbulls não são cães fáceis, não é qualquer um que pode ter um pitbull. Então, quando ele fica grande, quando ele começa a mostrar seu poder sobre o seu tutor, ele é abandonado. Nós temos muitos casos de pitbulls abandonados. Então, sobre essa questão da moção que vai ser protocolada, que eu quis falar hoje. E com o vereador Jaime Evaristo, com relação às máscaras, a prefeitura mandou fazer 500.000 máscaras. Elas estão sendo distribuídas nos postos de saúde e também as empresas, tipo supermercados, não lembro os outros tipos de empresa, elas estavam se cadastrando para receber uma quantidade. São 2 máscaras por CPF. Então, achei interessante, já que o senhor tocou no assunto das máscaras, fazer esse lembrete de que a prefeitura comprou 500.000 máscaras para distribuir para a população. E, vereador Maurício Peixe, o quimioterápico a que o senhor se referiu antes, desculpa, eu não consegui anotar o nome, mas ele é fornecido pela rede municipal ou pela rede estadual? O senhor tem essa informação, por gentileza? Muito obrigada, era isso, senhor presidente. Lajon, ok. Agora o PROS, por 3 minutos, vereador Paraíba. Fala, Paraíba. Mas vai falar aqui de Joinville, né? Boa tarde a todos. Eu queria parabenizar aquela moção de ontem, a 603-220, do vereador Cláudio Aragão, da autoria do Cláudio Aragão, porque eu participei do mutirão e precisa muito dessas máquinas para fazer limpeza nesse terreno baldio. É importante, parabéns. E outra coisa também que eu quero pedir, peço a colaboração dos moradores, que fiquem atentos, de olho no seu terreno, limpe seu terreno, não deixe água parada, porque com a união de todos venceremos a terra. Obrigado, presidente. Fábio D'Alonso.
Abre lá para ele. Eu vou declinar, senhor presidente. Ok, vereador Fábio. O MDB, por 18 minutos, começa com quem? Vereador Richard. Se depois puder deixar 2 minutos para mim no final, gostaria de falar 2 ou 3 minutos. Vereador Richard. Deixo sim, presidente. Saudando a todos os meus nobres pares aí, uma boa tarde aos nossos colaboradores da Câmara Municipal de Joinville, uma boa tarde àqueles que nos acompanham pelo YouTube e por todas as ferramentas tecnológicas que nos permitem conversar online. É bom estar na maior bancada, presidente, o maior partido do nosso município, e não tem problema nenhum em lhe dar um tempo, posso até mais que 3 minutos. Mas eu quero, nesse momento, presidente, com muita honra e com muita satisfação, comemorar um aniversário de 185 anos. O aniversário de 185 anos da maior corporação, a corporação que serve ao Estado catarinense, a cada um dos 295 municípios, com toda a satisfação da manutenção da ordem e da segurança pública de cada um desses cidadãos catarinenses. É com muita honra que a Polícia Militar completa 185 anos de sua existência dentro do Estado de Santa Catarina, fazendo, sem sombra de dúvidas, o melhor que pode para a melhor gente do país, né? Defendo o meu Estado. Quero dizer que está completando com eles aí esses 185 anos, grandes batalhas, grandes lutas na manutenção da ordem e da segurança pública desse povo. Então, a Polícia Militar ela tem estado ao lado do cidadão catarinense nos momentos de glória, nos momentos de honra, nos momentos de dureza, nos momentos agora, como o coronavírus aí sucumbe à humanidade, está ali o nosso policial militar full time 24/7 observando cada um dos movimentos daqueles que insistem em não cumprir as regras estabelecidas pelas legislações que nos antecederam e as que atualmente vão modificando as leis. Essa Polícia Militar, que tem bravos e valorosos homens, tem sido, na palavra honra, a dedicação diuturna dessa manutenção, mas em outras partes, no que compete principalmente aos legisladores estaduais, uma falta de compromisso bastante significativa no quesito estruturação dessa Polícia Militar. Os nossos policiais militares, cada um deles, do soldado ao coronel, desenvolvem nesses períodos de atividade a manutenção da ordem. Mas na outra ponta, na construção de uma polícia moderna, de uma polícia que possa cooperar com a redução da criminalidade, nós estamos devendo muito à Polícia Militar, nós estamos devendo muito ao cidadão catarinense. Obviamente que isso não é uma missão única e exclusiva do Parlamento Municipal, mas eu tenho ecoado por diversas vezes a preocupação em compreendendo que pode, de vez em quando, alguém surge dizendo que isso não é um assunto ou pauta do Legislativo Municipal. Isso me dói profundamente, porque às vezes vem pessoas com uma cultura e com informações privilegiadas das demais pessoas da nossa comunidade. E a não ser que alguém possa me comprovar o contrário, e eu trabalho com dados e números, dizendo que o crime acontece no Estado ou no país. Eu tenho muito claro para mim que a criminalidade ela acontece dentro dos municípios, e é através de políticas públicas de segurança e políticas de segurança pública que nós vamos minorizar as incidências da criminalidade com uma polícia preventiva, ostensiva, construída em prol do cidadão catarinense e observando todo o seu lastro de história do envolvimento, da redução dessa criminalidade, projetando para o momento que estamos vivendo e para o futuro ações que possam prevenir, até porque nós não conseguimos mais reduzir a população do planeta, que a cada ano cresce de maneira exponencial. É impossível controlar isso. O nosso município, nos últimos 30 anos, dobrou de tamanho, enquanto a sua força preventiva reduziu de 1.170 homens para pouco mais de 650 homens. E aí, doa em quem doer, isso é uma missão nossa. Eu estou no meu primeiro mandato, outros que por aqui já passaram há muito tempo, e os que estão na Assembleia Legislativa, que estão no governo federal, a compreensão única e absoluta que o crime não acontece no estado de Santa Catarina, muito embora erroneamente esteja na Constituição Federal, que isso é um dever do Estado.
ledo engano. O dever da manutenção, a própria Constituição nos traz muito claro depois de uma vírgula. Dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É direito nosso enquanto cidadão e é responsabilidade nossa enquanto políticos. Jamais vou ficar de braços cruzados em prol dessa gente que dá o seu sangue, e eu sei que saem de escalas extremamente cansativas e continuam fazendo a manutenção da ordem, independente do clima, seja com os problemas do coronavírus, seja com cheia, seja com o que for, a Polícia Militar está presente em todos os municípios do estado de Santa Catarina, fazendo o seu mais valoroso papel e sob um juramento, que talvez os senhores nunca tenham tido a oportunidade de participar, mas aqueles que fazem o juramento e carregam no seu coração essa decisão de ter que se separar da sua família para manter a ordem e colocá-la, a sua vida em risco a qualquer momento, em qualquer situação, e é claro que recebem para isso, e eu penso que percebem uma vantagem financeira insignificante pelo risco que operam nas atividades da manutenção da ordem. 185 anos não são 30 anos, não são os 165 anos de história do nosso município. É uma história de uma corporação que está compenetrada no seu mais principal papel, manutenir a ordem do povo catarinense, dentro dos municípios. Agora, é importante, presidente, que nós tenhamos como tarefa, talvez, a condição de prospectar e de compreender que a segurança pública vinda do Estado jamais nos atenderá na prospecção de tempo e espaço. Nós precisamos compreender e defender as barreiras limítrofes dos nossos municípios, porque segurança pública se pratica no município, não se pratica no Estado. A responsabilidade pode estar sacramentada na Constituição Federal, mas isso é papel, não é cláusula pétrea e precisa de pessoas inteligentes e comprometidas com a sua sociedade para construir uma segurança pública que possa nos atender. Porque, da maneira que está, nós estamos sofrendo cada dia mais a redução desse efetivo. Está muito claro, nós estamos reduzindo a todo instante o efetivo por falta de compromissos. Compromissos que já falei por diversas vezes aqui, de vez em quando sou tido como o assunto é do Estado, o assunto é da União, o assunto é nosso. O assunto da emenda 95, que é um absurdo, que é um crime, que é uma ausência de responsabilidade, de sentimento que vive o cidadão joinvilense, que vive o cidadão catarinense, que vive o cidadão brasileiro. 150 bilhões estão hospedados no governo federal e não podem ser destinados emergencialmente para os municípios, porque a emenda 95, o teto dos gastos, proíbe esses investimentos. Ora, eu, sabendo disso, ficar conformado e não trazer a tema o que realmente poderia funcionar, porque tudo isso envolve grana, e é o que tem sido a grande desculpa do governo federal e do governo estadual para a manutenção desses investimentos dentro dos municípios, principalmente naquele que é, sem sombra de dúvidas, o maior município desse estado, e que caminha, se nós observarmos novamente, né, talvez algumas pessoas digam assim, de vez em quando eu escuto isso pelos corredores, mas, o Richard fala isso, mas onde é que estão os dados? Bom, eu dirigi uma penitenciária no nosso município, aliás, uma das maiores do nosso estado, se não a maior, com cerca de 2.200 apenados, e o crescimento desses últimos anos foi mais de 2.000% nos últimos 30 anos. Nós estamos segregando pessoas de uma maneira exponencial também, mas nós não estamos fazendo o que realmente pode impactar na redução da criminalidade. É a ostensibilidade, é um número adequado de policiais, valorizar esses 185 anos de história daqueles que dedicaram, que sucumbiram suas vidas na manutenção da ordem, e eu posso citar aqui, encheria mais de uma das minhas mãos, citando cada um dos policiais militares que morreram no estrito cumprimento do dever legal, que juram na manutenção da ordem colocar a sua vida em risco. Então, vai aqui o meu especial parabéns a essa corporação, que tive a honra e o prazer de estar durante 30 anos. E, de novo, talvez algumas pessoas entrem no ouvido e saiam na outra. Eu saí dessa corporação no excepcional comportamento. Várias moções houve as congratulações durante os 30 anos em ocorrências que eu posso externar um dia para os meus netos, e, se Deus permitir, eu estar por aqui ainda para os meus bisnetos. Ocorrências que pudemos manutenir a ordem, mas essas são pequenas diante do dia a dia desta gigantesca cidade, daqueles 650 homens que estão agora patrulhando as ruas da cidade, manutendo a minha segurança, a sua segurança e a segurança do povo joinvilense.
Eu também quero, presidente, fazer uma ressalva aqui, que a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina tem por diversas vezes, participado de decisões a nível nacional. E aí vem de novo uma preocupação que tem. Esses assuntos são assuntos que não pertencem à Câmara Municipal. Bom, guardo, são retóricas discursivas que pertencem a cada um de nós e cada um faça as suas conclusões ou afirme que isso não é um dever da Câmara Municipal. Santa Catarina exporta agora, o coronel Araújo Gomes acaba de assumir, convidado ele foi para assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública desse país, a pedido do novo ministro da Justiça e da composição que estão fazendo para compreender as expectativas que o povo do Brasil tem em relação à segurança pública, e ele acaba de entregar o comando geral da Polícia Militar do nosso estado para contribuir com o país. Mais um cidadão ilustre catarinense que tive a honra de servir com ele, foi meu comandante no grupo de operações especiais, um grupo que desde muito cedo era chamado, lá em 1987, quando ele foi criado, um grupo de repressão ao momento que o país vivia, que eram os momentos de greve, por isso os controles de distúrbio civil eram treinamentos diários, e o coronel Araújo Gomes, enquanto tenente, esteve aqui e ombreamos a manutenção da ordem desse município. Foi nosso comandante geral, eu já estava afastado, tinha acabado de vencer as eleições, e nós, militares, temos um defeito na Constituição Federal, que não é a permissão da nossa atividade enquanto legislamos. Isso é um grande erro, para mim, um equívoco, porque é a única corporação deste país, é o único segmento de atividade desse país que não pode exercer as suas atividades enquanto faz legislação ou quando está em algum cargo eletivo. Isso é um erro, é um engano, é um retrocesso. Gostaria eu muito de estar ainda nas manutenções, nas minhas atividades aqui como parlamentar, e poder estar retratando cada um dos minutos e dos segundos que vivem esses policiais militares, eu só por história e por momentos que, de vez em quando, são encaminhados a nós. Então, 185 anos de história, nós poderíamos aqui usar o tempo legislativo, as 2 horas que temos, para enaltecer essa gigantesca e tão importante corporação que mantém a ordem do cidadão joinvilense, do cidadão catarinense, há 185 anos. Então, meus parabéns a essa gigante corporação, parabéns a cada um dos seus integrantes, aquele que eu sei, e eu não é um desprestígio, viu, vereador Fábio D'Alonso, Vossa Excelência foi oficial do Exército, eu sempre fui praça na Polícia Militar, carrego isso com muito orgulho. Esses dias alguém aí tentou desprestigiar, dizendo que é cabo, é sargento. Isso pouco importa. O que importa, na verdade, é a decisão que temos mantendo a ordem quando juramos a manutenção da ordem e da segurança pública com o risco das nossas vidas. Quando deixamos as nossas famílias nas suas casas para seguir lutando contra o desconhecido sem saber onde é que ele pode surgir e colocando, portanto, a vida em risco. Então, soldado, cabo, sargento, que é a área onde eu servi, que é a área onde eu labutei, que é a área que eu conheço. Eu quero desejar aqui os parabéns, obviamente, a todos da corporação, mas aqueles que, lado a lado comigo, ombrearam a manutenção da ordem durante os 30 anos que estive presente, e tenho certeza absoluta que outros anos virão e essa corporação consolidará, sem sombra de dúvidas. Talvez alguns modelos alternativos e uma redução desse quadro gigantesco, não de policiais, mas de funções, porque a única atividade que preservada está na Constituição Federal, e eu posso dizer aqui de muito orgulho, a manutenção da ordem da segurança pública está na Constituição Federal, são deveres da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina ou de qualquer estado da Federação Brasileira, que está na Constituição Federal. Presidente, obrigado pelo tempo. Sobrou lá 3 minutos e 45 segundos ao senhor. Obrigado, presidente. Ok, vereador Richard, gostaria de falar um pouquinho também. Claro, todo o nosso cumprimento a respeito à Polícia Militar, mas o Richard colocou com muita propriedade, ele que vem e que é policial, né? Uma vez policial, sempre policial, né? Militar. Mas eu preparei é que eu estou aqui com o telão e até fica melhor, né? Mas eu queria só colocar ali no telão, já vou colocar ali para vocês, até para nós, colegas vereadores, eu vi a preocupação do vereador Jaime quanto à questão das máscaras, né? Acho que é isso aí mesmo, vereador. Parabéns pela sua preocupação. E eu queria ver se dá para exibir ali que tem ali alguns lugares que já estão, né? Aqui, ó.
saiba onde pegar as máscaras, né? Então, a partir de ontem já, nesses locais aqui, está ali no telão, só um minutinho, vai mudar ali no telão, aqui. Acho que vocês conseguem ver de casa, agora está meio trêmulo. Não, eles estão vendo aqui. Ah, vocês estão vendo aqui no computador. Ok, aqui está melhor. Não sei o que aconteceu lá. Aqui está melhor. Então, assim, ó, supermercado Hipermais, Vila Nova, Hipermais Profipo, supermercado Angelone, enfim. Eu vou pedir depois para o suporte legislativo, mandar isso aqui ali no virtual, né? Apesar que, claro, isso já está também no portal, se não me engano, do Jornal Notícia, mas acho que é bom, acho que a pergunta do vereador Jaime, as colocações, eu acho que é legal isso ali, sabe? Então, para a gente esclarecer para a população, né? Então, diz assim, o tema central, se não me engano, são 500 mil máscaras caseiras de prevenção do coronavírus, né? Para as pessoas residentes em Joinville. Então, está bem esclarecedor ali, né? E as pessoas já podem retirar 2 máscaras por pessoa, né? Nesse caso, em estabelecimento comercial. Até facilitou porque o comércio é aberto vários horários, né? Então, pode voltar a nossa imagem lá para os colegas vereadores. Então, isso está à disposição já para todo munícipe e que nós pudéssemos daí, eu vou até colocar ali vou pedir para o suporte colocar ali no plenário virtual, mas não precisa também, porque nós temos assessoria, né? Está lá no Jornal Notícia, no portal do Jornal Notícia, os supermercados que ficou bom. Eu acho que o supermercado, vereador Iracema, nós que moramos em bairro, fica melhor porque a população tem mais acesso, né? Os vereadores que moram mais em bairro, a Tânia, eu, né? Enfim, todos, né? Mas se não moram também, tem pessoas que falam com a gente, lá em Piraberaba também tem. Enfim, né? Em todos os lugares, essas máscaras vão estar à disposição. E aí, outra coisa que eu gostei também, que o vereador Jaime colocou, foi a questão do nosso recurso da Câmara, né? O recurso da Câmara, vereador Jaime, que nós estamos, não é o Cláudio Aragão que está fazendo essa devolução, é os vereadores de Joinville. Eu já dei entrevista em rádio, em televisão, eu já falei de todos nós, mencionei em nome de todos, né? Para que nós estamos fazendo a nossa parte. E esse recurso, a gente encaminhou ao prefeito municipal e o prefeito se comprometeu com a Câmara de Vereadores desse recurso ele usar sim no Covid-19. Usar para todas as esferas. Eu vi que alguém falou de medicamento, alguém falou de vacina também de animais, enfim, né? Então, mas especialmente para que possa ser investido no Covid, a doença, nessa pandemia que assusta o brasileiro, assusta o catarinense, e nós estamos preocupadíssimos, né, aqui na cidade de Joinville também. E eu volto a dizer, eu vou dar um minutinho a mais aqui para o MDB, eu volto a dizer que o próprio vereador Facchini relatou ontem, mas a gente viu alguns relatar hoje também, essa questão que Santa Catarina pode aumentar gradativamente, ou pode aumentar mais, né, muito mais do que está acontecendo hoje, nessa questão do coronavírus. E isso preocupa, assusta. Todo mundo tem família em área de risco, não só em área de risco, né? Tomara que nenhuma pessoa não risco ou com risco possa pegar, né? Mas realmente o vereador Jaime tem razão, as pessoas estão indo para as filas, estão indo aglomerando, mas é bom porque nós somos o canal de ligação da população, né? Nós somos o canal, nós podemos usar nossas mídias sociais, inclusive para fazer live desses assuntos, né? Conversar às vezes com o enfermeiro, conversar com o médico, conversar com outras pessoas. Como que você está, né? A sugestão, né? Eu acho que a mídia está aí, a mídia tem que ser usada, os canais estão aí, né? A gente não pode fazer muita visita, os vereadores têm costume de fazer visita nas casas, temos costume de fazer visita em clube de mães, visita em terceira idade. O Mauricinho gosta de também fazer essas visitas, né, vereador Mauricinho?
Mas, enfim, né, e nos clubes, enfim, está tudo parado, então vamos usar o sistema virtual para divulgar. Para orientar a população. Né? O vereador Maurício foi feliz na colocação dele. Gostei, vereador Maurício. O vereador Maurício disse o seguinte: tem que parar, tem muita bobagem aí, tem que parar, tem muita besteira mesmo, né? Temos que ter cuidado. Daqui a pouco, né, vão estar fazendo coisa que não deve e achar que é verdade. Quer dizer, deixar a população mais confusa ainda do que está. Então, parabéns às colocações do vereador Jaime, do vereador Maurício, de todos os colegas vereadores. Ok, terminamos então o tempo partidário. Obrigado, colegas vereadores. Nós vamos começar agora, como líder, tinha pedido em primeiro lugar o vereador Odir Nunes. Cadê o vereador Odir? Vereador Odir. Está aqui o vereador Odir. Como líder, né? Só um minutinho, vereador Odir, para nós abrir aqui. Só um minutinho, vai abrir já. Em seguida, temos outros vereadores aqui que pediram. Abriu lá, vereador Odir, só mais um minutinho. Vamos marcar o tempo só a hora que abrir, vereador. Aí, ok. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar, é claro, a prefeitura, que nada mais fez do que a obrigação de comprar as máscaras, até porque o decreto é da prefeitura e nada mais do que a obrigação do prefeito fazer isso. Agora, o que nós temos recebido inúmeras reclamações é que, ao invés dessas máscaras, a prefeitura comprou 500 mil máscaras. A prefeitura comprou 500 mil máscaras no valor de 1.209.000. O que nós estranhamos é que, ao invés de se buscar uma forma para que essas máscaras fossem compradas aqui por empresas aqui de Joinville para gerar emprego e renda aqui na cidade, foi comprada numa empresa de Gaspar. Ora, isso é uma vergonha quando nós temos as empresas que produzem isso demitindo funcionários. E o dinheiro aqui produzido pelos nossos empresários e pelos trabalhadores, nós vamos gerar renda lá no município de Gaspar. Isso é uma vergonha para a administração. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Odir. Agora a vereadora Ana Rita, como líder. Em seguida, depois, Roque Matei. Olá, senhor presidente, colegas vereadores. Queria mencionar também mais uma data mundial, que hoje é comemorado o Dia Mundial da Higiene das Mãos. Esta foi uma campanha mundial da OMS estabelecida no ano passado, cujo tema era cuidado seguro para todos está nas suas mãos. Então, mais do que nunca, né, além do uso das máscaras, a lavagem correta das mãos, há muitos vídeos mostrando como se deve lavar as mãos para que nós possamos deixá-las sem nada, sem nenhum resquício do vírus. Então, mais uma data para a gente celebrar e que veio bem a calhar com o momento que estamos vivendo. Outro assunto que eu gostaria de falar, que foi levantado pelo vereador James, que eu também não fiquei muito confortável lendo aquele projeto do tombamento, ou do destombamento. Acredito que a gente tenha que ouvir o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico, Arquitetônico e Cultural, porque nós não podemos admitir e não podemos consentir que a história de Joinville seja perdida. Nós temos que preservá-la sem descuidar do desenvolvimento econômico. Né? Eu acho que nós precisamos de uma política atualizada de preservação do patrimônio que dê, por exemplo, aos proprietários critérios e prazos claros. Né? Nós não podemos perder exemplos da nossa história. Né? Nós temos, só para citar alguns,
né, monumentos, ou não monumentos, mas locais que são históricos e não podemos perdê-los, e que estão em péssimo estado de conservação. Nós temos aí a Cidadela Cultural caindo aos pedaços, lembrando que ali foi uma antiga cervejaria, que foi a mais famosa do país. Então, nós temos que preservar esse espaço, né? Nós temos o arquivo histórico, que também não está sendo usado pela população, o Museu Casa Fritz Alt, e ele está, como é que diz, fechado há vários anos, bem como o Museu Arqueológico do Sambaqui. Vejam quantos locais ricos para o desenvolvimento da cultura das nossas crianças, que não dá para ir porque estão nesse processo de tomba, não tomba, e sei lá como é que fica. Então, outra coisa ali também, eu vi um exemplo que aconteceu em Nova York, senhor presidente. Como é que Nova York, ou foi Chicago, agora eu não sei qual das duas cidades, o que eles fizeram com o centro que estava igual ao nosso, nas mãos de ninguém, nos finais de semana, por não ter comércio, e as noites entregues a traficantes? O que é que eles fizeram? Eles realmente tombaram, mas pegamos, por exemplo, alguns daqueles casarões que nós temos na Rua do Príncipe. Embaixo se faz um comércio e em cima se moderniza, né, mantendo o padrão arquitetônico do imóvel, e se faz imóveis para as pessoas morarem. Porque se houver moradores no centro da cidade, o centro não será mais tomado pelos desocupados, porque esses moradores terão família, irão descer, irão andar na rua, irão levar seus filhos para algum lugar. Então, pegando só ali na Rua 15, nós temos vários espaços que poderiam funcionar dessa maneira. Embaixo, comércio, e em cima, nós poderíamos ter esses imóveis que poderão ser desde apartamentos pequenos para estudantes ou apartamentos maiores, dependendo do espaço. Então, eu acho que a sociedade num todo, com vários de seus atores, precisa participar de uma discussão sobre isso, para que a gente tenha uma lei de preservação do patrimônio histórico mais moderna. Nós podemos incluir, devemos ter um diálogo franco e amplo, né, com vários setores da sociedade, como empreendedores, associações, pesquisadores, professores, né, arquitetos, né, pessoas que pesquisam sobre isso. E também concordo com o vereador Janes que não poderá, o destombamento não pode ficar na mão de apenas uma pessoa. Hoje nós temos... Mais um pouquinho só para terminar. Tá, nós temos hoje é o prefeito Aldo Deller, mas essa lei vai se aplicar para os prefeitos que vierem. Então, como é que nós vamos poder ter certeza que uma pessoa que está ali, uma pessoa, vai decidir sobre isso? Então, concordo com o vereador James, até depois quero conversar com ele para a gente ver o que ele fez, quero assinar junto, etc., porque eu li todo o projeto e tenho essa opinião sobre ele. Obrigada. Ok. Vereador Roque Matei. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite ao público que nos assiste pelo canal do YouTube. Eu só queria complementar as informações sobre a entrega das máscaras, tá, vereador Aragão? Nós somos 22 pontos de distribuição pela cidade de Joinville. Cada pessoa vai receber, cada CPF vai receber 2 máscaras. Então, para não ir uma família, pode ir um membro e levar a lista dos CPFs e recolher as máscaras para a família, até para não ter aglomeração, certo, vereadora Ana Rita? Para não ter aglomeração, a gente vai fazer isso. Então, é possível, né, um membro da família, quando for ao supermercado, já retirar as máscaras para a família toda. E são só pessoas acima de 2 anos de idade. Então, de 2 anos para baixo, não usa máscara, tá bom? Mais uma informação aí importante. Em relação a esse 500 mil de máscaras que foram compradas pela Secretaria de Saúde aqui de Joinville, vereador Odir, eu gostaria o senhor falou 1/3
da notícia. Devia ter dado a notícia inteira, né? Quantas empresas que vão fabricar as máscaras? São 3 empresas. Então, vereadores, vocês que estão aqui na plenária, público que nos assiste, são 3 empresas que ganharam o chamamento público. Esse chamamento público verificou que não tem empresa que consegue produzir aqui dentro de Joinville as 500.000 máscaras no tempo que nós precisamos para entregar para a comunidade. Então, são 2 empresas joinvilenses que ganharam a concorrência pública e uma de fora para complementar as 500.000 máscaras. Então, vereador Odir, é importante dar notícia como um todo para a comunidade, porque senão alguém ouve meias palavras, meia notícia e tira uma conclusão que não é verdadeira. Então, vamos explicar bem certinho para a comunidade, né? Então, a questão das máscaras, são 500 mil de máscaras que a Prefeitura de Joinville vai entregar para a comunidade, sendo que essas máscaras não foram buscadas na China, foram compradas aqui em Joinville e numa cidade vizinha aqui próximo de Joinville. Então, é importante essa informação para que a gente possa passar ela como um todo para a comunidade, e não 1/3 da notícia, ok? E, vereador Richard, você como policial militar, parabéns, gostei muito da tua fala, é isso aí mesmo. A Polícia Militar ela faz um excelente trabalho no estado de Santa Catarina, né? E nós temos também a nossa Guarda Municipal aqui, que completa apenas 5 anos, né? Então, olha só, né? Comparando o tempo da Polícia Militar com o tempo da nossa Guarda é uma criancinha ainda, né? E a nossa Guarda, hoje, com as escolas fechadas, com a quarentena, ela está fazendo um trabalho fantástico também, ela está ajudando a Secretaria da Saúde a ter um cuidado com a comunidade também, lá nos postos de saúde, nos PAs, enfim, no hospital. Fantástico o trabalho, né, que a Guarda Municipal está fazendo aqui em Joinville, mas volto à Polícia Militar. Parabéns pelo exemplo nesses 185 anos de trabalho aqui no nosso estado e é importante, né, deixar esse registro e dizer, vereador Richard, você como policial militar, a tua carreira é uma carreira exemplar e que é fonte de inspiração para muita gente, tá bom? Parabéns a você aí por esse exemplo de cidadão. Depois, só para mim coordenar aqui a minha fala, nós vamos voltar àquela moção ainda, né, vereador Aragão? Então, eu tenho depois um tempo para falar da moção. Era isso que eu gostaria de falar, né? E dizer que o vereador James Schroeder começou a fala falando das escolhas, né? E a gente já começa a ver, vereador James, em alguns municípios, em algumas grandes capitais do Brasil, que a escolha de Sofia está começando a acontecer, né? Então, nós temos que ter um cuidado com a pandemia. Se nós não tivermos um cuidado, né, com a questão do coronavírus, por isso a questão das máscaras, esse cuidado todo, daqui a pouco a saúde, né, as nossas autoridades sanitárias vão ter que começar a tomar, os médicos, essa atitude, né? Qual é a escolha de Sofia? O que é a escolha de Sofia? Ver quem vai para o respirador e quem não vai. Então, nós não queremos chegar a esse ponto. Por isso é importante que nós tenhamos uma prevenção muito boa, muito atenta. Então, vamos nos cuidar também, vereador James. É isso aí, nós temos que nos cuidar e ao vereador Jaime Evaristo, parabéns aí pela tua fala. Temos que usar máscara sempre, ok? Um abraço para você. Lembrando a recomendação da OMS, sigla difícil, né? Ela recomenda que a criança, após 2 anos, use a máscara. Após 2 anos. Nós estamos ficando bom aqui na Câmara, né, de OMS. Obrigado, vereadores. Agora o vereador Fábio D'Alonso, como líder. Depois o vereador Paraíba. Vereador Fábio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, quero pegar um gancho aqui, bem rapidamente, da fala do vereador Richard. Eu não ia falar, mas preciso fazer essa referência também a essa tão importante corporação, que é um orgulho para Santa Catarina, que completa 185 anos, que é a nossa Polícia Militar. Eu não vou falar da história, como
o vereador Richard, com muita propriedade, já o fez, até porque passou 30 anos da sua vida e saiu com seu comportamento excelente. Mas eu quero fazer aqui uma referência ao momento atual da Polícia Militar, principalmente voltado ao Covid-19. Eu gosto muito de fazer essa comparação com o nosso Exército Brasileiro, quando eu falo que é o braço forte, mas atua muito mais na mão amiga. E a Polícia Militar, por ocasião dessa pandemia, foi muito mais e está sendo muito mais a mão amiga, sem prevaricar, né? Nós, em situações, cumprindo o decreto do seu governador, muitas vezes situações conflitantes, mas ela soube entender a situação que as pessoas estão passando. Ela muito mais conversou, muito mais orientou, diferente de outras polícias espalhadas aí ao Brasil afora, que agiram com violência, com covardia. Isso nós, pelo menos, não tomei conhecimento, não aconteceu aqui em Santa Catarina, não aconteceu aqui em Joinville. Isso é motivo de orgulho para todos nós. Tenho sempre falado e feito essa menção. A Polícia Militar de Santa Catarina é uma polícia exemplar para o Brasil. Então, quero aqui fazer, como falei no início, essa referência também, porque tenho lá muitos amigos, pessoas que foram soldados hoje, que foram meus alunos, que foram meus soldados, que hoje fazem carreira dentro da Polícia Militar. E, vereador Richard, eu não vou usar, apenas vou sugerir a Vossa Excelência, eu tenho feito algumas moções parabenizando principalmente as instituições que estão envolvidas. Às vezes, para nós, vereadores, a moção ela é apenas um ato, de um documento que nós encaminhamos, mas para quem recebe essa moção aprovada pelos senhores vereadores, pela maior Câmara de Vereadores de Santa Catarina, a gente talvez não imagine o valor que isso tem. Então, eu tenho procurado fazer algumas moções, como falei, para materializar através desse documento a essas pessoas que estão na linha de frente, se envolvendo por ocasião dessa pandemia. Então, eu sugiro a Vossa Excelência, como falei, não vou ousar, que Vossa Excelência, como ex-integrante da Polícia Militar, que faça uma moção parabenizando a toda a 5ª Região Militar, né, o 8º e o 17º Batalhão de Polícia Militar, do coronel ao soldado mais moderno, por não ter medido esforços no sentido de participar, de ajudar, de auxiliar, e com aquilo que falei na metade da minha fala, muito mais com a mão amiga, auxiliando, ajudando e fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, parabéns à nossa Polícia Militar pelos 185 anos de história, em especial aqui, a 5ª Região Militar, ao 17º Batalhão, ao 8º Batalhão, como falei, do coronel mais antigo ao soldado mais moderno, o nosso respeito e a nossa sempre gratidão. Obrigado, presidente. Ok. Vereador Paraíba, como líder. Presidente, estive hoje lá na rua Coronel Vieira, que está sendo bem acelerado lá, a obra lá, da pavimentação, que vai ser aberta lá. Eu acredito que daqui a uns 10, 15 dias a ponte vai ser liberada já, que foi muito sofrimento, mas quase dois anos de luta lá, aquela ponte. Para abrir, ali foi mais... A luta foi mais de 10 anos para conseguir, para abrir aquela ponte, porque os moradores da Coronel Vieira, eles... Como colocaram mão única a Coronel Vieira, ficou complicado mesmo para os moradores da Coronel Vieira, que é rua de terra, sem pavimentação, não tem como ir, porque o movimento de carro é muito grande lá. E o que aconteceu, os moradores da Coronel Vieira quis fechar a ponte. Mas agora já está sendo feita a pavimentação na Coronel Vieira. Eu acredito que daqui uns 10, 15 dias a ponte vai estar liberada já, e a obra está sendo bem acelerada. E a comunidade, a região leste, fica feliz, porque realmente vai desafogar a Rua do Porto, vai ficar show de bola aqui para a nossa região.
Só isso, presidente. Viu? Agora o vereador James. James Schroeder. Bom, presidente, colegas vereadores, vereadoras, quero aqui fazer coro também aos demais colegas quanto à importância da questão da prevenção. Interessante, já que sou um homem de ciência, que hoje tive acesso a um estudo, na verdade, feito pelo modelo matemático que os coreanos aplicaram para fazer a análise da situação deles lá em relação ao Covid-19, a Covid-19. E esse modelo aplicado aqui, nas condições do Brasil, por um pesquisador da USP, ele aponta que nós não vamos ter sossego antes do final de agosto deste ano. Pelo modelo, que, é claro, pressupõe algumas condições baseadas na situação atual, nós vamos ter já por volta do início do mês de julho, uma queda muito sensível da contaminação, podendo dizer que passamos efetivamente dessa crise lá pelo mês de agosto. Mas o mesmo modelo que aponta para uma luz no fim do túnel demonstra que ainda não chegamos na pior fase. E, da forma como está, vamos chegar ao pico dessa pandemia aqui no Brasil entre 9 de maio e 29 de maio, ou seja, a partir exatamente dessa semana ou da semana que vem, no caso, até o final do mês, o Brasil deve atingir os seus maiores índices de contaminados diariamente. Isso faz com que todas essas questões de prevenção sejam mais do que necessárias. Vivemos aqui em Joinville ainda uma situação de relativa tranquilidade, mas na medida em que os casos vão aparecendo de forma exponencial agora, nesse momento, nós vamos ter um possível colapso da rede pública de saúde. Se não em Joinville, mas em Santa Catarina. Os próprios técnicos do Ministério da Saúde dizem que, da forma como estão os números do nosso estado, Santa Catarina poderá ser um dos próximos, ou o próximo estado que o sistema de saúde vai colapsar. Considerando o SUS, um sistema único de saúde, se Florianópolis, que está à frente de Joinville no número de casos, não tiver onde colocar doentes coronavírus, eles poderão deslocar esses doentes para outros municípios, inclusive Joinville, se eventualmente estiver aqui sob controle e o nosso sistema de saúde ainda estiver atendendo, dando conta desse recado. Dessa forma, nós não estamos isentos, apesar de todos os esforços que têm sido feitos aqui em Joinville, no sentido de preparar ali aquela ala do JS, aquele centro de triagem lá do Boa Vista, lá na Tupi, nós estamos ainda com a possibilidade de vermos o nosso sistema de saúde colapsar, caso não tenhamos os mesmos cuidados que foram preconizados no início. Entendo que esse isolamento social, principalmente a falta de funcionamento do comércio, das indústrias, já gerou muito transtorno e quebra, inclusive, de contratos de trabalho, enfim, tudo isso entendemos. E essa abertura que foi feita, ela tem o condão de fazer parecer que está tudo normal. E não está. Então, eu quero pedir a todos aqui que, nas suas mídias sociais, nos seus relacionamentos, peçam à comunidade que tentem voltar aí às suas atividades produtivas, porém sem descuidar da sua saúde. Máscara, higiene das mãos,
e o máximo de afastamento possível. Muito obrigado. Ok, agora o vereador Jaime, depois o vereador Maurício Peixe, depois o vereador Richard. Presidente, voltando e atitude do prefeito na compra de máscaras e também essa distribuição às pessoas ou à população de Joinville. Mas nós temos praticamente, por isso que quando citei de dirigir para que comprasse, que a prevenção, conscientizar o uso da máscara é importante. Nós temos praticamente, vereadora Ana Rita, mais de 600 mil habitantes de Joinville. A partir do momento que nós distribuímos 500 mil, e dando duas para cada pessoa, são 250 mil. Então, nós temos que agir. A Câmara pode também dirigir para que comprem mais 250 para atingir 500 mil pessoas, porque até então vai atingir os 250 mil, ser duas. Então, isso nós temos que fazer, prevenção e conscientizar as pessoas a usar. Isso o poder público e nós que podemos cobrar, e a Câmara que está também destinando esse recurso, custou 1 milhão e pouco, compraria mais, são 8 milhões até final do ano, compraria mais 500 mil, daí terá 500 mil pessoas que vão receber essas máscaras laváveis. Daí eu concordo absolutamente. Agora, nós não podemos deixar outras 250 mil que não têm condições de comprar, ou talvez 100 mil têm condições, que nós temos mais de 600 mil habitantes, então teria que, mais uma vez, dar mais uma compra, dar mais esse incentivo para a população. Por isso, presidente, a minha parte que eu falei nesse sentido, para que a Câmara pudesse também dirigir para que comprasse mais 250 mil, que seria mais 250 pessoas, né? 500 mil máscaras. Obrigado, presidente. Ok, vereador Jaime Evaristo. Agora o vereador Maurício Peixe. Presidente, é só para responder para a vereadora Ana Rita, ela acabou de sair, né? Mas o que eu falei antes, que é o Cilostazol, que é um medicamento que é da Escola Farmácia, que é responsabilidade, sim, do município, que está faltando, tá, vereadora Ana? A quimioterapia é o Hospital São José, também está faltando. Então, só para responder a ela. E a outra sugestão aí, ao presidente da comissão aí que trata da coronavírus, do Covid, sugestão. Hoje, essa semana agora, principalmente, algumas pessoas falaram comigo, disseram que até provavelmente já tenham tido coronavírus e não sabem. Uma delas disse, olha, fiquei com muita febre, tosse em fevereiro, início de março, mas elas não sabem, têm até a impressão que era porque mais uma ou duas pessoas da família tiveram esse problema. Mas elas não sabem, elas gostariam de saber se já tiveram, até porque é importante isso para o município também saber quantas pessoas já tiveram, porque pode ter mais tranquilidade. Então, elas gostariam de saber. Esses testes rápidos aí, eles mostram se já teve ou não, né? Se mostram. Então, qual é a quantidade realmente? O secretário falou que era 60 mil que iam ser comprados, né? Agora, quando é que vão ser feitos esses testes? De que maneira vai ser feito? Eles gostariam de ter também para pessoas que provavelmente já tiveram o coronavírus, já tiveram sintomas e tudo mais e não sabem até hoje. É importante aí colocar isso nessa comissão, vereadores. Você acha que é o presidente, é o vereador Mauricinho, né? Então, que possa levar esse assunto para ser tratado lá. Obrigado, presidente. Ok, vereador Maurício. Agora, vereador Richard, depois foi citada a vereadora Ana, volta com a fala. Vereador Richard. Presidente, obrigado pela oportunidade de falar como líder do governo. Eu quero aqui estabelecer uma linha de raciocínio sobre o que vou falar, presidente, porque eu tive a oportunidade de administrar um órgão público 10 anos. Aliás, que era historiada todo o tempo pelo Tribunal de Contas do Estado e eu nunca fiquei com nenhum deveres. Então, eu quero dizer que o alicerce que permeia a administração pública é muito similar ao que permeia a administração privada,
aliás, o que norteia a administração privada e o que norteia a administração pública. A administração pública só faz o que está na lei. A administração privada pode fazer o que não está na lei. Então, presidente, eu fico aqui ouvindo alguns truísmos daquele povo do deixa que eu chuto, que é fácil de fazer o gol, eu faço dessa forma e está tudo resolvido. Na verdade, sabe, esses truísmos nos causam, às vezes, espanto, porque meu pai sempre dizia que você não deve seguir homens e nem ideias, siga exemplos. E nos seus exemplos administrativos, pouco ou quase nada podem falar. Mas insistem nessa penetração que é fácil de fazer, isso está tudo resolvido e é assim que se faz. Ora, sabe, isso soa como música para a população, que não compreende as administrações. Não é por óbvio que, quando se abre o processo de compras, observa-se preço. E pouco interessa se a normativa está no processo licitatório ou na abertura, porque existe uma questão de um novo regimento que nos norteia as contratações e as compras. Então, que fique claro, presidente, chega de truísmos, chega de falas vazias, que faz dessa forma, porque pode comprar dessa forma, não tem condição de comprar. Aliás, o que se meteu a Jacu Rabudo aí, está respondendo agora aqui os 33 milhões de reais na compra dos equipamentos que não observou absolutamente nada. Talvez ele quisesse privilegiar alguma empresa catarinense. Está aí agora respondendo, a pessoa que foi envolvida, respondeu hoje no jornal, deu uma carta de informações que penso eu que deve sair uma meia dúzia preso, né, se nós pudéssemos realmente acreditar na justiça, como dizia o Barbosa, o que mais tem faltado nesse país é o poder judiciário, o poder da justiça. Mas é só para ficar muito claro isso. Embora exista semelhança na administração pública e privada, o que norteia uma e a outra são fatores bastante diferentes. A administração pública só faz o que está na lei. Portanto, não há paixões ou bondade na administração pública. Há responsabilidade. Obrigado, presidente. Vereadora Ana Rita, porque foi citada. Bem rapidinho, senhor presidente. Eu dei uma saidinha ali, porque já que a gente está em casa, a gente consegue pegar as coisas. Vereador Jaime, olha só. Isso aqui que alguém use no rosto já previne a contaminação que a pessoa faça ou possa ter, indo, eu que não aprendi direito, mas indo ao supermercado, esse contato mais rápido que as pessoas têm. É claro que médicos na área hospitalar, né, não dá para usar um lenço assim na cabeça. Agora, isso aqui já previne, já impede que o vírus entre pelo aparelho respiratório. Dá até para pôr aqui dentro, depois eu tenho até, vou botar no Facebook uns modelos que façam uma fita, etc., para as mulheres. Então, população que nos assiste, se você tem um lencinho em casa, toda mulher tem, de qualquer classe social, você pode pôr isso aqui para sair. E está resolvido o problema da máscara até que você tenha outra máscara ou condições de comprar. Ok, presidente? Era isso, espero ter contribuído. Isso, ok, vereadora. O vereador Jaime quer falar? Não. Ok, eu só dei ok. Legal. O senhor tem desse lenço vermelho? Tem que ter outra cor. Tem que ser outra cor, não vermelho. Eu esqueci algum líder de falar, colegas? Não, né? Ok, né? O Maurício Peixe quer falar, não? Não? Quer falar? Não? Não? Ok. Pauta regimental, artigo 144 do artigo 144 do regimento interno. O Ninfo tem. O Ninfo está dizendo ali que ele tem um lenço. Vocês não conseguem ver todo mundo? Nós conseguimos ver aqui. O Ninfo já amarrou o dele lá, só que o dele não é vermelho, né? Grande expediente, artigo 127, 140 do regimento interno. Matéria da ordem do dia. Informo com base no artigo 128 do regimento interno que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se do plenário virtual, tendo em vista que iniciamos
à ordem do dia. Não há projeto de deliberação na pauta regimental. Em discussão e votação, os trabalhos das senhoras e dos senhores vereadores. Vamos dar continuidade na discussão da moção 103, de autoria do vereador Cláudio Aragão, do MDB, iniciada na sessão de ontem. Vamos seguir a ordem das inscrições. Encontram-se inscritos para a discussão os seguintes vereadores: Rodrigo Facchini, que não concluiu a fala dele, ele precisa concluir, porque deu problema na internet. Vereador Pelé, vereador Odir Nunes, vereador Roque Matei, vereador Paraíba, vereadora Tânia, vereador Fábio D'Alonso e vereador Jaime Evaristo e vereador Maurício Peixe. E vereador Richard... Não, espera aí, só um pouquinho, deixa eu ler aqui primeiro, calma aí. E vereadora Iracema e o vereador Richard, está escrito, está certo. Eram esses aqui que estão escritos, claro que outros podem se inscrever também, não tem problema, tá? Vamos passar a palavra, então, ao vereador Facchini. Bem, senhor presidente e colegas vereadores, a minha fala é muito breve, até porque já usei uma parte do tempo de ontem, mas o que eu quero aqui deixar muito claro que penso, vereador Cláudio Aragão, presidente dessa casa, que Vossa Excelência foi muito bem intencionado quando traz ao plenário a deliberação dos vereadores essa moção, mas a verdade é que o prefeito tem outras formas de fazer essa intervenção e não fez por responsabilidade puramente dele e da administração dele. Nós todos sabemos do Código de Postura, que já é uma legislação municipal, nós todos sabemos da lei da dengue, inclusive que é de nossa autoria, e que nós, vereadores, aprovamos em 2015, que traz uma penalidade, que traz multa, inclusive, para o cidadão que não for corresponsável com a organização, com a limpeza dos terrenos. Nós vereadores, também sabemos que os espaços públicos não estão sendo cuidados da forma que deveriam ser cuidados. Nós sabemos que os terrenos da prefeitura não estão sendo limpos da forma ativas para fazer a limpeza, para colocar o maquinário nas áreas públicas, especialmente no momento onde chegamos aí a quase 2.000 pessoas infectadas pela dengue. Então, com todo o meu respeito a esta Casa Legislativa, não será uma moção nossa que vai fazer com que hoje a Prefeitura possa salvar, né, e fazendo as limpezas que deveriam ter sido feitas há muito tempo. Eu mostrei há pouco na discussão que quando nós aprovamos essa lei em 2015, 2016, especialmente 2017, baixou o número de focos do mosquito. Na época nós não tínhamos a doença ainda. Ou seja, isso é uma demonstração clara, isso é algo que prova para nós, através de números, de evidências, que se houvesse uma responsabilidade, ou melhor, um trabalho responsável, nós não estaríamos vivendo a Joinville que estamos vivendo hoje, no que se refere à dengue. Então, quero dizer que respeito a vossa intenção, respeito a vossa moção, mas houve negligência. Nós estamos hoje aí com mais de 1.500 pessoas sofrendo com a dengue porque houve negligência, houve falta de ação, houve falta de uma política clara, houve falta da mão forte da prefeitura e do prefeito. Aliás, se tivesse nos ouvido, nós não estaríamos hoje com quase 2.000 pessoas infectadas. E olha, gente, esse é só o primeiro momento. Num segundo momento, pode vir a dengue hemorrágica. E essa mata. Essa é um colapso na rede de saúde de nossa cidade. Não falo só da pública, não. Falo da privada também, da rede privada. Né? Essa vai criar algo assim nunca visto na história da nossa cidade. Então, prefeito, Vossa Excelência foi eleito para isso. Né? Independente de uma moção da Câmara de Vereadores. Vossa Excelência tem todas as prerrogativas, inclusive para baixar um decreto, se caso seja necessário, para intervir nas áreas particulares, bem como nas áreas públicas que precisam ser também limpas pelo poder público. Para finalizar, eu quero aqui fazer também uma reflexão.
Presidente, podemos até aprovar a sua moção, mas não será com esta moção que nós vamos fazer com que o prefeito entenda que é necessário intervir de forma mais dura, mais rápida e mais eficácia para que a gente possa combater esse problema que é tão sério e causa tanto sofrimento à nossa população. Todos os dias eu recebo inúmeras as mensagens de pessoas e de famílias que foram infectadas. Lamentavelmente, não cuidamos lá no passado, a prefeitura não cuidou, não fez a sua parte, hoje nós estamos pagando, ou melhor, fazendo com que a população pague pela negligência que foi cometida nos últimos 4 anos. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, obrigado, vereador Facchini. Nós temos agora 11 vereadores inscritos ainda para discutir essa matéria, nosso tempo regimental encerrou. Eu tinha combinado de nós propormos de fazer uma reunião amanhã à tarde, uma reunião administrativa, mas eu ainda não tenho os dados e os números. Nosso engenheiro da casa aqui, ele está vendo a nossa ideia, aquela de voltar à sessão virtual. Eu preciso ver algumas coisas no plenário, presencial, desculpa, eu falei virtual, presencial, e eu vou pedir perdão e vou deixar a reunião, quem sabe, para quinta ou para sexta, mas a gente conversa, a gente está aqui toda hora, né? É uma reunião, né? Claro que participa, é importante a participação de todos, para nós alinharmos algumas coisas, e também de acordo com o regimento interno, tá? Então, essa reunião que a gente ia fazer às 4h30, ela fica suspensa. Eu quero agradecer a atenção e a educação de cada colega vereador, pela compreensão também. Em encerramento da sessão, agradecendo a Deus, as senhoras e os senhores vereadores, servidores desse poder legislativo, profissional de comunicação social, público presente, que nos acompanha pela internet, e declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras e os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada em 6 de maio de 2020, quarta-feira, 17 horas, na plataforma virtual Zoom. Uma boa noite a todos.